Já pensou ser traído pelas pessoas que você mais ama? Aquelas que cresceram com você, dividiram o pão, mas que por ciúmes te venderam como se fosse uma mercadoria? Parece roteiro de filme, mas essa é a história real de José do Egito, uma jornada incrível sobre perdão, resiliência e como os planos de Deus são maiores que os nossos. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa saga emocionante. A história começa com um jovem sonhador, José, o filho favorito de seu pai, Jacó. Ele tinha túnicas coloridas e sonhos grandiosos. Sonhos que mostravam seus irmãos e até seus pais se curvando diante dele. Mas para seus 10 irmãos mais velhos, esses sonhos não eram inspiração, eram provocação. A inveja cresceu como uma erva daninha no coração deles. O favoritismo do pai e a aparente arrogância de José alimentaram um ódio que os levaria a um ato terrível. Um dia, quando José foi ao campo levar comida para eles, a oportunidade surgiu. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. A primeira ideia foi terrível: matá-lo. Mas Rúben, o mais velho, tentou salvá-lo, sugerindo que o jogassem numa cisterna vazia. Mais tarde, Judá teve outra ideia. Em vez de sujar as mãos de sangue, por que não ganhar algum dinheiro? E assim foi feito. Venderam seu próprio irmão por 20 moedas de prata a mercadores que iam para o Egito. Para o pai, Jacó, eles mentiram. Rasgaram a túnica colorida de José, sujaram-na com sangue de um animal e disseram que uma fera o havia devorado. Jacó chorou por seu filho amado por anos, inconsolável. Enquanto a família de José vivia na dor e na mentira, ele era levado como escravo para uma terra estranha. No Egito, tudo era diferente. A língua, a cultura, os deuses. Mas uma coisa não mudou: a presença de Deus com José. Ele foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. E mesmo como escravo, José não se entregou ao desespero. Ele trabalhou com tanta dedicação e integridade que tudo o que ele tocava prosperava. Potifar viu isso e confiou tanto em José que o colocou como administrador de toda a sua casa. Da cisterna ao comando de uma casa importante, a mão de Deus estava claramente guiando seus passos. Parecia que a vida de José estava melhorando, mas uma nova provação estava a caminho, e essa seria ainda mais dura. A esposa de Potifar começou a olhar para José com outros olhos. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo, mas José se mantinha firme. Como eu poderia fazer algo tão mau e pecar contra o meu Deus? Ele dizia. Sua lealdade a Deus e a seu Senhor era inabalável. Um dia, ela o agarrou por sua capa, mas José fugiu, deixando a roupa para trás. Humilhada e furiosa pela rejeição, ela inverteu a história. Gritou acusando José de tentar atacá-la e usou a capa dele como falsa prova. Quando Potifar chegou, acreditou na mentira de sua esposa. Aquele que antes confiava plenamente em José, agora, cego pela raiva, o lançou na prisão. De administrador a prisioneiro. Parecia o fim da linha. A escuridão da cadeia poderia ter quebrado o espírito de qualquer um. Mas mesmo ali, nas piores condições, Deus não abandonou José. O carcereiro logo percebeu que José era diferente. Assim como Potifar, ele viu a competência e a bênção de Deus sobre ele e o colocou no comando de todos os outros prisioneiros. José, mais uma vez, transformou sua adversidade em oportunidade de servir. Foi na prisão que seus dons proféticos voltaram a brilhar. 2 novos prisioneiros chegaram, o copeiro e o padeiro do faraó, ambos caídos em desgraça. Certa noite, os 2 tiveram sonhos perturbadores e acordaram angustiados. José, sempre atento, percebeu a tristeza deles. "Por que estão com o rosto tão triste hoje?" perguntou. Eles contaram seus sonhos e José, com a sabedoria que vinha de Deus, os interpretou. Para o copeiro, a notícia foi boa. Em 3 dias ele seria restaurado ao seu posto. Para o padeiro, a notícia foi trágica. Em 3 dias, ele seria executado.
José fez apenas um pedido ao copeiro. Quando tudo estiver bem com você, por favor, lembre-se de mim e peça ao faraó para me tirar daqui. Tudo aconteceu exatamente como José previu. O padeiro foi executado e o copeiro voltou a servir o faraó. Mas na alegria de sua liberdade, ele se esqueceu completamente de José. 2 anos inteiros se passaram. 2 longos anos em que José permaneceu na prisão, esquecido. Você consegue imaginar essa espera? A sensação de ser esquecido por aqueles que você ajudou? Mas a fé de José não vacilou. Ele continuou esperando no tempo de Deus. Até que, finalmente, o próprio faraó teve 2 sonhos que ninguém em todo o Egito conseguia decifrar. Sonhou com 7 vacas gordas, sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas de grão cheias, sendo devoradas por 7 espigas mirradas. Todos os magos e sábios do Egito falharam. Foi nesse momento de crise nacional que o copeiro se lembrou. Hoje me lembro das minhas falhas, disse ele ao faraó, e contou sobre o jovem hebreu na prisão que interpretou seu sonho com perfeição. Imediatamente, faraó mandou chamar José. Tirado às pressas da masmorra, barbeado e com roupas novas, José foi levado à presença do homem mais poderoso do mundo. Faraó contou seus sonhos, e José, com humildade, respondeu: Não está em mim. Deus é quem dará a Faraó uma resposta de paz. Ele explicou que os sonhos eram uma mensagem de Deus. Viriam 7 anos de fartura incrível em todo o Egito, seguidos por 7 anos de uma fome tão severa que a abundância seria esquecida. Mas José não parou na interpretação. Ele ofereceu um plano. Aconselhou o faraó a escolher um homem sábio e a nomear administradores por toda a terra para recolher 1/5 de toda a colheita durante os anos de fartura. Esse alimento seria armazenado para os anos de fome. O plano era brilhante, prático e visionário. Faraó e seus conselheiros ficaram maravilhados. E o faraó disse: Acharíamos porventura homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Olhando para José, ele declarou: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Assim, aos 30 anos, José, o escravo e prisioneiro, tornou-se o 2º homem mais poderoso do Egito. Ele recebeu o anel de sinete do faraó, vestiu-se de linho fino, recebeu um colar de ouro e viajou por todo o Egito, organizando a maior operação logística da antiguidade. Durante os 7 anos de fartura, ele armazenou tanto grão que era impossível medir. E então, a fome veio, exatamente como previsto. E não apenas no Egito, mas em todas as terras vizinhas. E de todos os cantos do mundo, as pessoas vinham ao Egito para comprar grãos de José. Adivinhem quem apareceu um dia, curvando-se diante dele, desesperados por comida? Seus 10 irmãos. Os mesmos que o venderam. Eles não o reconheceram. Mas José, sim. Ele os reconheceu imediatamente. Aqui começa a parte mais emocionante da história. José poderia ter se vingado, poderia tê-los humilhado, aprisionado ou deixado morrer de fome. Mas em vez disso, ele os testou para ver se haviam mudado. Ele queria saber se o arrependimento deles era genuíno. Após uma série de encontros tensos, onde ele escondeu sua identidade, José finalmente se revelou em um dos momentos mais emocionantes da Bíblia. Eu sou José, ele disse chorando. Meu pai ainda está vivo? Os irmãos ficaram paralisados de medo. Mas então, José disse as palavras que definem toda a sua história. Não fiquem tristes nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que hoje eu pudesse salvar a vida de muita gente. Que lição de perdão e soberania! José entendeu que cada lágrima, cada traição, cada dia na prisão, fazia parte de um plano muito maior,
Ele convidou toda a sua família para viver no Egito, salvando-os da fome e restaurando o que parecia irremediavelmente quebrado. A jornada de José, da cisterna ao palácio, nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, quando somos traídos, injustiçados e esquecidos, Deus está trabalhando. Ele usa as piores situações para cumprir seus melhores propósitos. A história de José é um farol de esperança, mostrando que o perdão é mais poderoso que a vingança e que a fé pode nos levar de um poço de desespero ao lugar de maior honra. Gostou de mergulhar nessa história incrível? Existem tantos outros tesouros como este, esperando para serem descobertos. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa de uma dose de esperança e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas próximas jornadas. Muito obrigado por assistir e até a próxima!